Pessoal, a gente vai iniciar a gravação. Se alguém tiver algum problema aí com relação à imagem ou achar melhor não fazer a gravação, por favor, se manifeste, né? Porque a gente vai deixar isso depois liberado para o pessoal poder ver as questões, né? Estudar posteriormente. Então, fiquem à vontade para se manifestar quem não concordar com a gravação, tá ok? Tudo bem? Podemos continuar com a gravação? Ok, né? Bom, vamos lá. O objetivo dessa nossa, dessa nossa aula de hoje é a gente fazer uma revisão, né? Só recapitulando aqui, a gente talvez tenham pessoas das duas turmas, né? Tanto da turma 1 quanto da turma 2, né? Então, o objetivo dessa nossa aula de hoje, esse aulão, é fazer o preparatório para quem tem interesse, tá? Em fazer a certificação da Huawei, que é o HCIA. Então, só para, rapidamente, né? O certificado que vocês obtêm na plataforma da Huawei é um certificado válido, mas ele não é considerado um certificado profissional, a nível profissional. Então, a Huawei ela tem um programa que chama ICT Academy, em que eles fornecem certificados profissionais que têm bastante validade no mercado. Tá? É muito semelhante, né, ao exame final que vocês fizeram ou ainda vão fazer, né, na plataforma da Huawei, só que em um nível um pouquinho mais monitorado. Né? Então, vocês vão entrar um dia marcado, numa sala, e aí, claro, dentro dessas salas vão ter a câmera, vai estar filmando vocês, enfim. Então, é um ambiente mais controlado, né? Vocês vão ter um tempo limitado para fazer um determinado exame, e aí, a partir da nota que vocês obtêm nesse exame, vocês podem adquirir esse certificado profissional que chama HCIA. Esse certificado, ele é um certificado pago, né? Então, o nosso acordo com a Huawei é fornecer nome de alunos que foram bem avaliados no curso para que eles avaliem e forneçam vouchers gratuitamente. A gente ainda não tem, né, o retorno da Huawei com relação ao número de vouchers que a gente vai ter, tá? A gente tem cobrado eles frequentemente, né? Cobrado, sim, perguntado frequentemente sobre a disponibilidade do número de vouchers, mas ainda eles estão reestruturando todo o programa, então eles não têm um número exato, né? Como tem várias instituições que estão fazendo o curso ao mesmo tempo, eles não nos forneceram um número exato de vouchers. Mas qual que vai ser o nosso procedimento, né? A gente vai informar vocês nos próximos dias da data desse nosso simulado, né? O simulado não vai ter nada a ver com o exame final que vocês estão fazendo para o teu certificado e da Huawei, tá? Ele vai ter o objetivo, né, de classificar vocês para a gente passar essa pontuação para a Huawei, tá? Então, o único objetivo do simulado é treinar vocês para um possível teste de certificação profissional e também classificar vocês para a obtenção desse voucher, tá ok? Então, só para não confundir, né? Ele não tem nada a ver com a aprovação de vocês no nosso curso, tá, pessoal? Então, isso é importante a gente deixar claro aqui, que esse simulado que a gente vai fazer não tem nada a ver com o exame final. Né? Então, vocês, não quero fazer o simulado, não tenho interesse em fazer o simulado. Beleza? Você vai poder obter o seu certificado IFSC da própria plataforma da Huawei, né? Fazendo o nosso exame final, tá? Na plataforma. Então, é importante deixar bem claro isso. Renato, da primeira turma, né? Não tem problema, né? A primeira turma a gente já finalizou ali a questão do exame final, mas os alunos, tanto da primeira turma quanto da segunda turma, vão ter oportunidade de fazer simulado para ter uma classificação para a gente colocar a, a pontuação para a Huawei, tá? Então, a gente sabe que isso pode gerar bastante confusão, mas, novamente, né? Então, essa aula de hoje, ela serve, claro, para quem não fez o exame final, fazer o exame final, mas o objetivo dela é preparar vocês para uma eventual prova de certificação, tá? E, novamente, a gente vai solicitar, né, esses vouchers gratuitos, tá? E a Huawei vai analisar com base numa lista de classificação que a gente tiver para eles, né, o número de vouchers que eles vão ceder para a gente de forma gratuita. Tranquilo? Pessoal, então, eu não sei se tem alguma dúvida com relação a isso, né? Então, são coisas distintas, né? Certificação do IFSC, né? E a certificação da plataforma da Huawei é independente,
do simulado que a gente vai fazer daqui a uns dias, tá? Então, não se preocupe, né? Quem não quiser fazer o simulado, não precisa fazer. Agora, claro, né, quem ainda não terminou as atividades na plataforma da Huawei, né? Aí vai ter que finalizar para poder obter o certificado do IFSC e o certificado direto da plataforma da Huawei. Tranquilo, pessoal? Novamente, eu sei que gera bastante confusão, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, né, com relação ao objetivo dessa aula e da diferença entre o simulado que a gente vai fazer e as, as avaliações, né, os questionários e o exame final, aí se vocês tiverem dúvida, né, fique à vontade para perguntar. Hoje a gente tem uma interação um pouquinho mais direta aqui no Meet, tá? Esse era o objetivo também. Tranquilo? Tá? Então tá, pessoal, eu acho lá, que né? vamos para o questionário. Então, estou vendo aqui a tela do Kahoot. O pessoal que não entrou no Kahoot ainda, eu vou botar aqui de novo. Vou botar aqui de novo o link, né, no chat. Né, o código está na tela, 629-6441. Certo? Então, pessoal, o Kahoot, né, vocês já participaram bastante vezes, então o Kahoot vai ser um pouco diferente hoje, né? As outras vezes ficava aqui o questionário lá do Moodle, do lado da telinha do Kahoot. Dessa vez, como o questionário não está no Moodle, então são questões adaptadas dos questionários anteriores, né? Ou questões novas que nós criamos. Então, tem duas coisas diferentes sobre o Kahoot hoje. Um é que são questões que vocês não fizeram lá na plataforma ainda, ou seja, são questões novas. Então, ninguém trouxe o gabarito dessa pronta de casa, né? E a outra é que a outra questão, né, é que as questões estão em inglês, né, já que o objetivo dessa aula aqui é dar para vocês aí alguma fluência um pouco melhor com as questões da prova final da plataforma da Huawei e da prova de certificação, né? Então, as questões estão em inglês, tá ok? Então, são 12 questões, a gente vai seguir a mesma dinâmica usando o Kahoot, vamos iniciar pelo Kahoot. Tá? Na tela aqui na transmissão da sala de aula, vocês não estão vendo só a questão, e vocês têm que usar uma outra tela, uma outra aba que vocês tenham aí no computador, ou talvez o celular, para fazer as respostas, tá ok? Então, vamos lá, quem é que está no... Tem 11 pessoas aqui, né? Deve ter mais umas 3 pessoas que estão na chamada aí, mas que não entraram ainda. Né? Então, se alguém quiser entrar ainda, por favor, escreve no chat agora para a gente esperar, senão, dou-lhe uma, né? Dou-lhe duas, dou-lhe três, deu, né? Vamos iniciar o Kahoot. Então, pessoal, vamos iniciar aqui. 11 pessoas, foi. Certo? Então, essa tela do Kahoot aqui, eu vou tirar da tela, a gente vai ficar visualizando as questões aqui na tela. Então, se alguém tiver alguma dificuldade com a visualização, me avise que a gente pode parar. A primeira questão, né, começando agora. Primeira questão é, which of the following statements about electromagnetic waves are correct? The lower the frequency, the shorter the coverage distance. The higher the frequency, the more available the frequency resources are. The lower the frequency, the lower the propagation loss. The higher the frequency, the lower the loss due to penetration through walls. Então, lembrando, né, as questões em inglês, similares ao que vocês vão encontrar no exame final. Né? A gente vai aqui ajudar com uma tradução, então quais dessas afirmações sobre as ondas eletromagnéticas estão corretas, né? Então, quanto mais baixa a frequência, mais curta a distância. Quanto mais alta a frequência, mais recursos eu tenho disponíveis, recursos de frequência eu tenho disponíveis. Quanto mais baixa a frequência, mais baixa a perda de propagação. Quanto maior a frequência, menor a perda perda na penetração das paredes, né, atravessando as paredes. Então, vamos lá, pessoal. Essa é uma questão de múltipla escolha, né, pode ter mais de uma correta, você tem que clicar em todas as alternativas que vocês acham que é correta, né, e daí clicar em enviar aí no dispositivo de vocês. Então, vamos lá. 10 segundos para acabar, né, 10 segundos, 7, 6, 5,
4, 3... Falta uma resposta só. Uma pessoa foi. Então, tá aí. Respostas corretas eram, né? Vou trazer agora a tela do Kahoot para cá, né? As respostas corretas eram a B e a C, né? E aí, professor Gilson? Não, Gilson não. Rubem. Rubem. Diga lá, Rubem. Boa noite, pessoal, a todos, bem-vindos, né? O professor Mário já salientou aí qual que é a dinâmica, né? Então, assim, só complementando, Mário, a gente vai estar fazendo essas questões, e algumas questões que vão ser colocadas aqui no chat, a gente vai estar coletando, tem a Anne e o Gustavo, que também da nossa equipe está aqui nos auxiliando, e então a gente vai tentar ao máximo, né, responder a todas as questões também, não só em relação ao que tem aqui, mas também a dúvidas que são pertinentes ao curso, tanto da turma 1 quanto da turma 2, ok? Bom, a questão 1, né, está muito relacionado à parte 1, né, o capítulo 1, né, que diz exatamente, né, quais seriam as questões corretas em relação às ondas eletromagnéticas, né? A primeira questão, né, ela está bem específica e diz, quanto menor a frequência, né, menor é a distância de cobertura. Na verdade, essa questão está incorreta, né? A gente, fazendo uma correlação e colocando aqui para vocês, né, vocês já ouviram falar que no 5G a frequência vai ser mais alta, as coberturas vão ser menores, né, exatamente porque a frequência está aumentando, né? Então, a gente também falou lá na parte 1, inclusive tem um material extra lá que fala exatamente dessa condição e ela é muito importante, tá? Então, a letra A está incorreta, e a letra B diz, quanto mais alta a frequência, maior seriam as disponibilidades de recursos, né, digamos assim, em frequência, né? Recursos, necessariamente, aqui, está se dizendo, maior é a largura de banda, e isso é verdade, né? Tanto é que, exatamente como eu coloquei agora, aumentar, desde a primeira geração até o 5G, a frequência ela tem aumentado, né? E, consequentemente, também tem aumentado a largura de banda, que é a disponibilidade de recursos de frequência. Então, o item B está correta também, tá? O item C, ele diz, quanto menor a frequência, menor é a perda de propagação. É verdade, exatamente, a gente comentou aqui, maior a frequência, mais perda. Então, menor a frequência, menor a perda de propagação. Então, a letra B e a letra C estão corretas. A letra D diz, quanto mais alta a frequência, menor é a perda devido à penetração através de paredes, né? Não, isso absolutamente não tem nada a ver, né? Então, em relação a maior a frequência, maior é a perda. Com parede ou sem parede, isso não potencializa e nem aumenta a cobertura. Então, a letra D está incorreta. Então, a questão correta, letra B e letra C estão corretas, e letra A e D incorretas. É isso. Obrigado, Rubem. Eu vi o pessoal perguntando no chat aqui sobre as cores, né? Eu acho que vamos tentar um layout diferente aqui, daí o pessoal avisa aí se tiver ainda com dificuldade. Eu vou fazer o seguinte, se vocês me derem licença rapidinho, eu só vou montar como a gente tinha antes. Deixa eu minimizar isso aqui. Deixa eu pegar aqui os slides, botar as questões do lado aqui, então. Vai ficar um pouco menor aqui as questões, eu vou jogar um pouquinho mais para o lado aqui. Assim vocês conseguem ver qual é a cor, a cor correspondente a cada letra. Pode ser assim, pessoal? Então, você consegue ler as questões? Deixa eu botar aqui de novo na questão. Você consegue ler a questão assim? O tamanho da fonte? Sim? Beleza. Então, acho que agora vai. Então, tá, vamos ver aqui. B e C, as perguntas, as alternativas corretas, né? Vamos ver como é que ficou aqui o ranking. Então, o Valdinei está na frente, né? Renato, Anderson, José Luiz e Isaías. Então, beleza. Vamos para a próxima pergunta.
Então, é um quiz, né? É múltipla escolha, né? Então, várias alternativas podem estar corretas. Então, regarding the possible scenarios for transitioning from 4G to 5G networks, it is correct to state that. Então, na transição, né, do cenário do 4G para o 5G, né? O que está correto? Então, letra A, both networks can coexist in parallel, but cannot be integrated. Ou seja, as redes podem existir em paralelo, mas não podem ser integradas. Two network architectures are planned. The NSA, where the 5G network coexists with 4G network, and the SA, where only the 5G network exists. Né? Então, tem duas arquiteturas, NSA e SA. Né? Letra C. One of the smoother transition scenarios would be option 1, option 3x, option 7x, option 4, concluding with option 2. Né? Então, você quer uma sequência de opções para que diz aqui que seria o cenário de transição mais suave, mais tranquilo. E a letra D, the E-Node B represents the radio base station controlled by the EPC, and its equivalent for control by the 5G-C is the ELT-E Node B. Então, essa última fala sobre o nome da E-Node B no EPC, né, e também no 5GC. Então, pessoal, pode ter múltiplas corretas nessa questão, né? Podem haver múltiplas corretas. Né? Então, lembrando que vocês têm que selecionar algumas e apertar no botão enviar. Né? Se não apertar no botão enviar, a resposta não vem. Essa aí, quem vai responder para nós, assim que terminar aqui, é o professor Edilson. Isso aí. Quase terminando, Edilson. Essa foi de propósito aí bem extensa aí para pensar bem nos assuntos, dar trabalho para ler. Ó, bastante gente marcou a B e bastante gente marcou a D. Pouca gente marcou a C. Diga lá, Edilson. B, Já C e D. terminou? Posso? Pode ir, manda bala. Então tá. Bom, gente, como está dito aí, né, são os cenários de transição, né, da rede 4G para o 5G. Tá? Então, ele está perguntando quais as alternativas corretas. Né? Então, a A aí, acho que dá para ver que o pessoal foi bem aí, né? A maioria não assinalou, né? Porque ela não é verdade, né? As duas redes, elas podem coexistir e podem ser integradas, né? Tanto que tem essas opções aí, a 3x, a 7x, a 4, né? Elas são opções onde as duas redes interagem, tá? Então, ela está absolutamente incorreta, né? Porque elas podem ser integradas sim, tá? Elas coexistem e de maneira integrada também, tá? Com relação ao item B, né? Esse também está bem planejado isso, né? Quando foi elaborado, né, o 5G, né? Evidentemente, a gente não pode abandonar toda a infraestrutura, né, legada, e nós temos a transição, né? E essa transição, nominadamente, é NSA, né? Non-standalone, né? Nós vamos ter a estrutura do 5G convivendo com a estrutura do 4G, né? Por um bom tempo, né? Um dia, né? Lá para o futuro, a gente vai estar com a estrutura standalone, né? Que é somente o 5G. Então, a letra B está correta, né? Ela é uma seria de assinalar, né? Também todo mundo não, boa parte foi muito bem aí, né? Todo mundo, boa parte foi a que mais assinalaram, está correta. A letra C, tem que lembrar bastante, isso está lá nos slides, né, gente? Mas ele fala das opções, né? Da transição, né? Que o pessoal diz mais suave de uma rede para outra. Não quer dizer que é o caminho adotado, né? Mas é o que se imagina que teria passos mais gradativos, mais lentos, né, para atingir. O que é a opção 1? Só para relembrar, né, gente? A opção 1 é o 4G puro, tá? Então, ele começa lá, né? A opção 3X. A opção 3X é quando nós temos a rede 4G e a gente insere estações radiobase 5G, tá? Então, beleza, né? Começa a inserção e as duas redes vão convivendo, todo o core da rede, tudo é 4G, né?
A opção 7X, né, na verdade, ali são opções, né, deveria estar, acho que eu errei ali, deveria estar no plural, né, mas esse X é disso, são 3 opções no 3 e 3 no 7. Na opção 7, é praticamente a opção 3, só que se muda o núcleo da rede para o 5GC. Tá? Então, já troca, né, o núcleo da rede para o 5GC, e aí mais um passo na transição. A opção 4 é quando praticamente toda a rede é 5G, com algumas estações rádio base 4G ainda sobrevivendo lá, quase que desgarrada já. E concluindo com a opção 2, que é o 5G puro, portanto, essa está correto, né? Todo o caminho mais suave nesse sentido. Tá? Então, a letra B e C, por enquanto, estão corretos. E na letra D, aí é só lembrar do nome, né, gente? Mas a letra D aí está relacionado, digamos assim, com a opção 3x do item C e a opção 7x. Né? No 3x, a gente chama InnodeB, né, porque o core da rede é 4G, né? Então, é como trabalha-se hoje, né? E quando, no momento em que eu migrar o núcleo da rede, o core da rede, para 5GC, eu tenho que atualizar o plano de controle das estações rádio base do 4G, e elas passam a se chamar aí a LTE e NodeB aí, tá? Então, também está correta a opção D, tá, gente? Então, portanto, vocês deveriam ter assinalado B, C e D, somente A que não. Beleza? Obrigado, Leônidas. Beleza. Obrigado, Dilson. Pessoal, lembrando que se ficarem dúvidas, vocês podem ir colocando no chat ali as perguntas, né? A gente vai, como agora é ao vivo, né? Aqui no Meet, a gente pode talvez até ir respondendo já as perguntas durante a explicação, né? Não precisamos até esperar até o final. É melhor porque não fica indo e voltando nos temas, né? Então, bora lá, vamos ver como é que ficou o ranking. Então, continua... deu uma reviravolta no ranking aqui. O Renato assumiu a ponta, o Anderson Silva em segundo, o Marlon, José Luiz e Jefferson Silva aparecendo agora lá na quinta colocação. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta também é uma pergunta de múltipla escolha. Podem ter mais de uma alternativa correta, tá? Então, a pergunta é which of the following options about Massive MIMO are incorrect? Incorrect. Tá? Massive MIMO is more suitable for low-frequency bands. Massive MIMO is more suitable for FDD. Massive MIMO can reduce interference. Massive MIMO can increase cell capacities. Então, sobre o Massive MIMO, né, o MIMO massivo, né, o que está errado nessas alternativas? Quais alternativas dessas são incorretas, né? Então, a primeira fala se que ele é mais adequado, né? Adequado para bandas baixas, bandas de frequência baixa. Outro diz que ele é mais adequado para os FDDs, né? Outro diz que o Massive MIMO pode reduzir a interferência, e outro diz que o Massive MIMO pode aumentar a capacidade das células, né? Capacidade das células de telefonia móvel. Eu já vou dizer para o nosso colega aí, professor Noronha, aí, se ir aquecendo a garganta. Falta 25 segundos aí. Vamos ver aí como é que o pessoal se sai. Tem 4 respostas até agora, tá, pessoal? Múltipla escolha, não esqueçam de enviar a resposta depois de selecionar as alternativas a responder, né? 7 respostas. Pessoal, falta 5 segundos, hein? Vamos lá. Dá uma acelerada aí. Fechou. Todos responderam, então terminou até um pouco antes. A e B, a maioria acertou a A, nem todo mundo acertou a B. Diga lá, Noronha. Vamos lá, né? Então, pessoal, primeiro lembrando, né, o uso de Massive MIMO e múltiplas antenas, tanto no transmissor quanto no receptor. No caso, 5G podendo chegar até 64 antenas, tá, na estação base, de NodeB, né, e normalmente 4 antenas na estação móvel. Então, é importante ter esses números aí, volta e meia, isso aparece em umas questões aí da Huawei, né. Com relação aos benefícios, às características do MIMO, né, como a alocação de antena é relacionada ao comprimento de onda da antena, né, a dimensão física da antena é relacionada ao comprimento de onda,
Então, quanto maior a frequência, em princípio, é melhor para você alocar as antenas. Se eu tenho frequências mais baixas, eu tenho que ter antenas maiores e o espaçamento entre as antenas acaba também tendo que ser maior, né? Eu tenho que respeitar um espaçamento entre uma antena e outra. Então, no caso de MIMO massivo, né, como a gente está falando aí em 64 elementos de antenas, né, TX e AX, é muito melhor que eles estejam em frequências mais elevadas. Então, letra A aí é uma resposta incorreta, né, deveria ser marcada. A questão, né, de você ter uma melhor adequação ao FDD também está incorreto, tá? Se vocês observarem ali o TDD, né, isso está em alguns slides bem frisados ali na, na parte 2 do curso, né? O MIMO ele tem muito mais facilidade em termos de você ter mais baixa latência quando você está trabalhando com TDD, né? Então, essa questão até da possibilidade de você ter slots, tanto de downlink e uplink, né? Isso tudo está muito relacionado aí à questão do TDD, né? Então, a letra B, né, no caso do Massive MIMO também, né, incorreta. Então, por enquanto, letra A e letra B deveriam ser marcadas, né? O uso de múltiplas antenas ajuda a reduzir interferências? Sim, né? A gente consegue fazer a técnica de beamform, né, de formatação de feixe inteligente, trabalhando de forma digital o diagrama de radiação de cada antena. Então, a gente consegue formatar o diagrama de radiação total, fazendo com que a gente consiga, por exemplo, seguir alguns aparelhos móveis, né, e rejeitar interferências que vêm em determinada direção. Então, o uso de Massive MIMO ajuda a reduzir a interferência, tá? E o uso de Massive MIMO pode aumentar a capacidade das células? Sim, né? A gente consegue também, através da técnica de multiplexação espacial, a Spatial Multiplexing, fazer com que, por exemplo, eu tenha lá 64 antenas, eu posso pegar de 4 em 4 antenas e servir 16 usuários ao mesmo tempo, né? Pegando essas 64 antenas, formatando um feixe de 4 para um usuário, mais outro feixe de 4 para outro usuário, e assim por diante. Então, eu consigo fazer uma multiplexação espacial através do uso de múltiplas antenas e eu consigo servir mais usuários ao mesmo tempo, né? Então, o uso de Massive MIMO, sim, né? Ele ajuda a aumentar a capacidade das células. Então, nessa questão, as letras incorretas, né, as que deveriam ser marcadas, seriam a letra A e letra B. Tranquilo, galera? Tranquilo, obrigado, Noronha. Vamos avançar aqui, vamos ver como é que ficou o ranking. Então, ó, o Anderson Silva assumiu a dianteira, né? Seguido por Renato, José Luiz, Rafael, MM e Marlon. Então, vamos lá, vamos para a próxima questão. Também é um quiz. Também pode ter múltiplas alternativas corretas, tá? Então, vamos lá. Which of the following about 5G network slicing are correct? Independent service operation, double energy efficiency, guaranteed SLA, security isolation. Então, quais dessas alternativas aí, sobre o slicing, né, o fatiamento na rede 5G, estão corretos, né? Então, a operação de serviços independentes, né, a operação independente de serviços, eficiência energética dobrada, né, SLA garantido, né, garantias de SLA, ou isolamento de segurança, né? Então, quais dessas aí, né, fazem sentido dentro do network slicing, dentro do fatiamento de rede? Essa questão aí, quem vai comentar para nós aí na sequência é o professor Sobral. O professor Sobral já pode ir se preparando aí. Faltam aí 25 segundos. Já tem 8 respostas. Talvez todo mundo responda antes de fechar o tempo. Vamos lá, pessoal. Vou botar a musiquinha para o pessoal aqui.
Falta 5 segundos. Dá para ouvir a música quando eu libero ela aqui? Não, deu não. Só Não deu deu? para ver você cantando, né? Mas tudo bem. Balançando a cabeça. Vamos lá, Sobral, contigo, ó. A, C e D. Tá. Bastante gente acertou Vamos essa. aqui. Eu creio que sim, né? Então, né, gente, lembra aquela história do Network Slice, o fatiamento da rede? Era uma forma de você poder ter reserva de recursos, né? E também criar uma rede como se fosse uma rede lógica para cada aplicação que pudesse ser implantada dentro da infraestrutura da rede móvel. Tá? Nesse sentido, quando a gente fala que você poder ter operação de serviços independentes, ele está querendo dizer o seguinte: olha, cada fatia da rede é como se ela fosse uma rede móvel independente. Ela tem as suas funções de rede específicas para aquela fatia da rede. Tá? Então, isso é correto, isso faz parte do conceito de fatiamento de rede. Agora, quando a gente fala de SLA garantido, SLA é nível de acordo de serviço. É quando um cliente, digamos assim, que usa uma infraestrutura de rede, uma infraestrutura computacional, ele negocia quais são os níveis de qualidade de serviço que ele precisa e que ele espera obter daquela infraestrutura, daqueles serviços, e quem mantém aquela infraestrutura concorda, né, ou se compromete a fornecer aquele serviço. Isso é o da SLA. E quando a gente fala que tem o nível de acordo de serviço garantido, é exatamente isso. Uma das ideias da Network Slicing, do fatiamento de rede, é você poder ter a reserva de recursos para poder atender os requisitos de qualidade de serviço das aplicações. Tá? Então, a letra C também está correta. Isolamento e segurança também, né? Quando eu digo que, olha, eu estou isolando, cada fatia de rede como se fosse uma rede móvel isolada. Então, eu não possibilito que uma aplicação que rode a partir da rede interfira por qualquer meio com a aplicação que está em outra fatia da rede. Porque os recursos de comunicação e computacionais dentro da rede móvel são isolados uns dos outros, não fatia de rede. Então, isso também está correto. Então, a única que está incorreta, de fato, é a letra B, porque isso não tem nada a ver com reduzir consumo de energia ou eficiência energética, tá? Não tem nada a ver com isso, ok? Ok, obrigado, Sobral. Vamos lá, vamos ver como é que o pessoal saiu. Bastante gente acertou essa, hein? Vamos lá. Opa, reviravolta. O Anderson ficou para trás. Mas não desiste ainda. Vamos embora. Rafael Enes está na frente. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Mais um quiz. Múltipla escolha. Então, which of the following is correct about the service-based architecture of the 5G? SBA defines a large-scale network with complex inter-NE coupling. SBA enables a simplified network with fewer interfaces. In SBA, it takes a long time to standardize new functions. SBA features the coupled functions and an open architecture. Então, quais das seguintes alternativas, né, são corretas sobre o SBA, né, Service Based Architecture, né, a sigla SBA, que é uma característica, né, uma arquitetura interna do 5G. Então, o que disso aqui está correto, né? Então, primeira, o SBA define uma rede de larga escala e com um acoplamento bastante complexo entre os elementos de rede, letra B, né? Então, o SBA habilita uma rede simplificada com poucas interfaces. No SBA, leva muito tempo para padronizar novas funções. O SBA, ele apresenta funções desacopladas e uma arquitetura aberta. Então, quais são as alternativas corretas aqui sobre o SBA? SBA interno no core. Lembrando que tem mais de uma opção correta, tem que apertar o enviar depois de selecionar suas respostas. Então, vamos lá. Olha só. Então, as corretas aqui são B e D, né? Essa aqui é comigo mesmo, né? Então, lembrando, né, que então o 5G, uma das características do core do 5G, né, é justamente a arquitetura baseada em serviços. Né? Então, o core do 5G é implementado em uma nuvem. Essa nuvem tem eventualmente múltiplas camadas, mas isso não vem ao caso aqui. O que vem ao caso é que os serviços, as funções de rede dentro do core do 5G são implementados como serviços, ou seja, uma arquitetura baseada em serviços. Né? E, em comparação com o 4G, essa arquitetura baseada em serviços, ela diminui a complexidade da rede
ao diminuir o número de elementos de rede existentes dentro desse core. Então, enquanto até o 4G, um core de rede era composto de vários equipamentos interconectados, agora, né, o core da rede ele é composto de uma nuvem computacional em que as funções de rede, ao invés de serem implementadas por equipamentos específicos, são implementados por software, por serviços de software rodando dentro dessa nuvem. Então, vamos lá, né? Então, aqui a primeira alternativa diz que o SBA define uma rede de larga escala com um acoplamento complexo entre os elementos de rede. Ora, se o 5G ele traz justamente essa abordagem de que as funções de rede, né, são implementadas em software justamente para substituir os elementos de rede, então isso aqui não pode ser verdade, né? Porque essa interface, esse acoplamento forte e complexo entre os equipamentos de rede não existe, né? Então, a A não deveria ser marcada. A letra B. A letra B deveria ser marcada. Por quê? Porque está dizendo aqui que o SBA, ele habilita uma rede simplificada, uma rede mais simples, com menos interfaces, que faz sentido, porque as interfaces dentro dos equipamentos são reduzidas, né? Porque eu tenho menos equipamentos de rede, né? Eu tenho agora quase tudo software, então eu tenho interfaces de software que são numa arquitetura mais simples, né? A letra C diz, então, no SBA, né, leva muito tempo para padronizar novas funções de rede. O contrário, o SBA, a partir do momento que os serviços de rede, as funções de rede são implementadas em software, há uma agilidade maior para introduzir novas funções de rede, né? Um dos argumentos a favor da introdução do SBA é justamente essa agilidade maior para novas funções de rede. Então, ela está errada também. E a letra D, né, diz ali que o SBA, entre as características dele, né, ele apresenta funções desacopladas, né, e uma arquitetura aberta. Isso é verdade, isso é a definição do SBA, ele tem várias funções de redes que são, na medida do possível, desacopladas entre si, e uma arquitetura aberta que permite às operadoras, aos fabricantes, fornecedores, né, do core da rede, conectar, configurar a rede como melhor lhes convier, né? Então, as corretas aqui são a B e a D, né? As que deviam ter sido marcadas, porque são as alternativas corretas sobre o SBA. Beleza? Então, se não temos mais perguntas no chat, vamos ver como é que ficou o pessoal aí. Ó, bastante disputado hoje. Apareceu agora o Renato e o Carlos aqui no ranking, né? Então, hoje a disputa tá boa. Vamos lá, vamos para a próxima questão, então. Então, é mais um quiz de múltipla escolha, né? Which one of the following may be internal security threat? Tem um erro aqui, pessoal, só para eu que escrevi essa questão e eu me enganei mesmo. Esse one aqui não existe, tá? Então, aqui onde está escrito one aqui, ignorem esse one. Então, which of the following may be internal security threats on a 5G network? Né? Então, quais desses, né, podem ser ameaças internas da rede 5G? DOS attack launched on the NRF. As a result, services cannot be registered. A malicious app attacks the Mac platform or UPF VNF. Communication data transmitted between NFs is intercepted and tampered with. Network roaming security threats. Então, quais, né? Pode ser mais de uma, né? Mas quais dessas alternativas representam ameaças internas à segurança da rede 5G? Então, internas, dentro da rede, né? Então, um ataque de negação de serviço lançado no NRF que impeça o registro de serviços, um app malicioso atacando o Mac, né? Interceptação de dados entre as funções de rede, né? Ou ameaças relacionadas ao serviço de roaming, né? Não esqueçam de apertar no enviar, aí ao final do tempo, faltam 3 segundos. Vamos lá, pessoal. Opa, bastante gente acertou. Alguns acho que marcaram todas, né? Mas vamos lá. Desculpem pelo erro aqui de digitação, tá? Esse one aqui não deveria existir, então são mais de uma alternativas corretas mesmo, tá? Falha minha. Então, vamos dar uma olhada aqui, né, sobre as características. Então, o destaque aqui, ó, nessa pergunta é sobre
ameaças de segurança internas da rede 5G. Então, tem uma parte da aula, uma videoaula lá, que fui eu que gravei, inclusive, lá no material das videoaulas do Moodle, pelo menos na versão em português, né? Vocês têm também a versão em inglês lá. Mas, enfim, essa videoaula, ela trata de várias ameaças, né? As ameaças são classificadas naquele material da Huawei entre ameaças internas, ou seja, aquelas em que a fonte do ataque, o problema está dentro da rede da operadora, e aquelas ameaças externas, né? As externas são aquelas em que o ataque vem de fora da rede da operadora, da rede 5G, né? Então, basicamente, né, dados os vários ataques aqui, né, o que a gente precisa ver é a fonte do ataque, né? Então, olha só, o primeiro fala de um ataque de negação de serviço no NRF. O NRF é o repositório de funções de rede, né? Então, ele é um servidor dentro dessa plataforma baseada em serviços da rede 5G, que tem lá funções de redes que podem ser acionadas por outros serviços internos da rede 5G. Ou seja, é um servidor interno da rede, né? E, então, um ataque direcionado a esse repositório, ele só pode ocorrer internamente. Esse repositório ele não está disponível para a rede externa, né? Então, esse aqui é um ataque que só pode ser lançado internamente na rede. E ele acarreta, se ocorrer, né, esse ataque, então o NRF fica inacessível. E daí os novos serviços na rede 5G não podem ser registrados, porque não tem acesso ao repositório de serviço, né? A letra B, né, fala sobre o ataque realizado na plataforma MEC. Lembrando, o MEC é aquela nuvem que fica mais próxima dos usuários, mais próxima da estação rádio base, né, da diminuir a latência, principalmente. Então, fala aqui de um app malicioso que ataque ou o MEC, né, ou o UPF, né, o User Plane Function, que é o plano de usuário, né, a função que implementa o plano de usuário, né. VNF é o Virtual Network Function, então é o nome tem as funções de rede, UPF e MEC, né. Então, se eu tenho um app que está rodando no MEC, né, esse app está rodando dentro da rede 5G, né. Então, se o ataque é no MEC, esse ataque é dentro da rede 5G, então ele é, sim, um ataque interno, né, e deveria ser marcado. E a C aqui, né, fala de interceptação de dados, né, dentro da rede 5G. Como é que eu sei que é dentro da rede 5G? Porque ele fala aqui, ó, entre funções de rede, ou seja, são serviços da minha nuvem, né, no meu core, né, então trocando informações, essa informação foi interceptada, né, então é interno também. E o último aqui fala ameaças na rede de roaming. O roaming, pessoal, o roaming é uma interface que tem da rede para conectar a rede 5G de uma operadora com a rede 5G de outra operadora, né? Ou seja, então é uma interface externa. Então, se as ameaças chegam nessa interface de entrada na rede 5G, né, que é a interface de roaming, então ela é uma ameaça externa. Então, essa D não era para ser marcada. Então, as respostas corretas, A, B e C, incorreta, D, né? Então, bastante gente marcou A, B e C aqui. Vamos avançar. O Renato continua de dianteira, agora o Renato abriu aqui uma boa vantagem, né? Mas o pessoal ainda está seguindo de perto. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Agora a gente vai para a parte 3, né? Então, essa era a última questão sobre o core da rede. A gente vai agora para a parte 3, né? Vamos lá, mais um quiz. Múltipla escolha, tomar mais de uma correta, tá, pessoal? Então, which of the following statements are correct about wireless communication technologies? NB-IoT cannot reuse existing 4G base stations. LoRa and Sigfox are long-range technologies and use unlicensed frequency bands. NB-IoT is a long-range technology and uses unlicensed frequency bands with strong network interference. eMTC is a long-range technology and uses licensed frequency bands with low network interference. Então, vamos lá. Quais dos seguintes frases, né, afirmações, quais das seguintes afirmações estão corretas, né, quais delas estão corretas sobre as tecnologias de comunicação sem fio? Então, NB-IoT, né, Narrowband IoT, não pode
usar as estações radiobases 4G existentes. LoRa e Sigfox, que são outras tecnologias de IoT, né? Elas são de longo alcance e usam as bandas não licenciadas. O Narrowband IoT, ele é também uma tecnologia de longo alcance e usa bandas não licenciadas que têm uma interferência mais forte. E o eMTC é uma tecnologia também de longo alcance e usa frequências licenciadas, né, com baixa interferência. Né? Então, aqui algumas opções. Lembre-se que pode ter mais de uma correta, né, e não esqueçam de apertar enviar quando tiverem marcado todas as suas alternativas. Então, quais aí estão corretas? Vamos lá. Quem vai comentar essa questão aí para nós na hora que finalizar aqui é o professor Noronha, né, Noronha? Então, ó, pessoal, menos de 10 segundos, vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1, fechou. Vamos lá, né, galera? B e D, Noronha. B e D são as respostas que deveriam ser marcadas, né? As respostas corretas. Pessoal, aqui, quando a gente fala de IoT, né? Se vocês lembrarem ali dos vídeos da Huawei, eles começam separando pelas tecnologias de longo alcance e curto alcance, né? Então, quando a gente fala em tecnologias de longo alcance, elas incluem o NB-IoT, o LoRa, o Sigfox e o eMTC, né? E curto alcance, vai lá a questão do Zigbee, do BLE, do Wi-Fi, né? Então, se a gente for pensar aqui, a gente está tratando só de tecnologia de longo alcance. Então, esse seria um ponto, né, que a gente está colocando ali tanto o LoRa, o NB-IoT e o eMTC, beleza, eles são de longo alcance. Uma característica importantíssima do NB-IoT, né, é que ele pode ser utilizado com a tecnologia LTE, ou seja, com o 4G, tá? Então, isso é uma das grandes vantagens do NB-IoT, né, que ele pode se aproveitar, né, da rede existente do 4G, do LTE, para ofertar serviços de IoT. Então, o NB-IoT até surgiu inicialmente como serviço de 4G, né? Hoje ele já está sendo considerado aí um serviço de IoT do 5G, tá? Então, a letra A está errada, por quê? Porque o NB-IoT pode ser utilizado com a infraestrutura existente do 4G, tá? Letra B, ela está correta, por quê? Beleza, eu tenho LoRaWAN e Sigfox com tecnologia de longo alcance, e as duas tecnologias usam frequências não licenciadas, né? Usam a frequência ISM, né? Nesse caso específico, no Brasil aqui, as bandas de 915 MHz. Então, tá ok, são tecnologias de longo alcance e usam frequências não licenciadas. Letra C, o que está errado na letra C? A gente tem lá o NB-IoT, né? Com uma tecnologia de longo alcance, só que ele usa frequências licenciadas, tá? Então, lembrando, quando a gente trata de tecnologias de telefonia celular, aí o NB-IoT ele se inclui, né, nessas tecnologias. Essas tecnologias usam frequências licenciadas, que são adquiridas por meio de leilão, tá? Então, uma das vantagens de você trabalhar com frequências licenciadas é que você tem uma baixa interferência. Então, nesse caso, é errado, porque ele usa frequências licenciadas e aqui está como frequência não licenciada. E aí, claro, isso que vem a forte interferência na rede, né? A letra D, está correta? Tá, né? Então, eMTC, né, características de longo alcance, com taxas de transmissão um pouco mais elevadas do que o NB-IoT, né, fornecendo uma outra gama de aplicações para IoT, tá? Então, ele usa frequências licenciadas, né, e aí você tem uma rede já com bem menos interferência pelo fato de você estar pagando, né, pela exclusividade daquela frequência. Então, letras corretas a serem marcadas, letra B e letra D. Feito, Aliones. Feito. Não, estava baixando o botão aqui para tirar do mundo. Beleza. Então, vamos ver como é que o pessoal saiu. Olha lá, ó, continua o Renato na liderança, mas ali o pessoal segue de perto. Vamos para a próxima. Então, mais um quiz, múltipla escolha. Which of the following are common classes of cloud computing service levels? Infrastructure as a Service, IaaS. Signalization as a Service, SAS. Software as a Service, SaaS.
Plants as a Service, PaaS. Então, existem vários níveis, né, em que os serviços de computação em nuvem podem ser ofertados, né? Então, existe o IaaS, o SaaS, o PaaS, né, que estão aí na lista, né? Agora, o que eles significam? Não lembro. Então, vamos lá. Quais são as opções ali? Aí é o significado das siglas, né? Vamos ver se o pessoal consegue lembrar aí de... Essa aqui é uma questão bem simples, né? Então, e a gente aqui, até nessa seleção das questões aqui, lembrando que tem mais de uma correta aí, então não esqueça de apertar o enviar, né? Nas provas da UOL, e às vezes tem questões bem simples, como essa aqui, por exemplo, e às vezes algumas bem complexas, como outras que a gente selecionou aqui. Às vezes até para trazer para o debate aqui na aula, é mais interessante as mais complexas. Então, essa aqui não vai ter muita discussão a respeito. Vamos lá, todo mundo respondeu? Então, bastante gente marcou o A, né? Uma quantidade razoável de pessoas marcou o C, e pouca gente marcou o B e D. Então, vamos lá, né? Então, a gente, no material ali do curso, a gente vê que existem 3 níveis, né, principais aí de fornecimento de serviços na computação em nuvem. Então, o que isso aqui define, pessoal? Isso aqui define, né, esses níveis de serviço, define o que é entregue para o usuário, né? Então, basicamente, né, são 3 níveis, 2 deles estão aqui aqui nesse slide, nessa pergunta, né? O mais básico é o IaaS, né, o Infrastructure as a Service, então essa letra A está correta, esse aqui é o nível mais básico. Então, nesse caso aqui, é vendido, cedido ou alugado para o usuário a infraestrutura como um serviço, ou seja, o usuário paga uma mensalidade, paga pelo uso, e se entrega infraestrutura. O que é infraestrutura? São servidores na rede, né? Processador, memória, disco, né, a interface de rede, para que os usuários possam instalar e configurar seus servidores na rede, só que esse equipamento é alugado dentro de uma nuvem computacional, em vez do usuário precisar ter seu próprio equipamento em sua empresa ou em sua casa. O segundo, né, Synalization as a Service, até onde eu sei, é uma coisa que não existe, né? Nunca ouvi falar de Synalization as a Service, né? Então, essa estaria errada, né? Já a letra C, que é a outra versão do SaaS aqui, que é o Software as a Service, esse sim é um modelo comum aí de serviços, né, computacionais em nuvem, né, em que o usuário aluga o software. Então, ao invés do usuário alugar os servidores, ele aluga o software, a aplicação. Por exemplo, serviços de armazenamento de arquivos, né, como o Google Drive, por exemplo, em que eu pago uma mensalidade para armazenar meus arquivos, ou o próprio Kahoot, que a gente está usando aqui do lado. É um serviço, um software online, né, em que eu pago uma mensalidade para ter acesso a esse serviço, esse software como um serviço. Né? E aqui tem esse Plants as a Service, obviamente, plantas como serviço é algo que não está disponível para a gente alugar aí ainda, né? Mas o PaaS, a sigla PaaS, traduzida como Platform as a Service, né, plataforma como um serviço, é sim um modelo, né, de computação em nuvem que pode ser usado. Então, as respostas corretas aqui, A e C. Tá ok? Então, vamos ver como é que o pessoal se saiu aqui. Bom, agora o Jefferson passou à frente, né, do Renato. A disputa pela liderança aí está acirrada. Vamos lá, vamos para a próxima questão. A próxima questão é um quiz também, de múltipla escolha. Esse aqui é bem denso, é bem complexo. Vamos dar uma olhada nele. Então, essa questão 9, vamos lá. Which of the following are correct about Big Data and AI technologies? Então, o que está correto aqui sobre as tecnologias de Big Data e inteligência artificial? Então, Machine Learning Techniques are narrow AI algorithms designed to predict outputs after learning the expected outcomes from a set of data. B, Big Data refers to data sets with size beyond the ability of commonly used software tools to capture, manage, and process data. Deep learning uses large-scale neural networks to mimic the way the human brain extracts information from large sets of data.
The 5G technology seeks to expand the deployment of IoT devices, which in turn sparks new big data applications. Então, aqui algumas afirmações, né, sobre Big Data e sobre tecnologias de inteligência artificial. Então, duas sobre inteligência artificial, né, A e C são sobre inteligência artificial, B e D são sobre Big Data, né. Então, o primeiro fala de Machine Learning, dizendo que são algoritmos de inteligência artificial estreita, né, que buscam prever saídas, resultados, né, depois de aprender, né, os resultados esperados a partir de alguns conjuntos de dados. A letra B, né, então, vai aí atrás de o que é o Big Data, né? Então, Big Data fala em conjuntos de dados de tamanho muito grande, né? O Deep Learning fala, né, em redes neurais de larga escala e grandes conjuntos de dados. E, por fim, aqui a última fala que o 5G, ele expande a implantação de IoT, né, o que gera mais dados e espera-se aí que gera novas aplicações de Big Data. Não esqueçam de enviar as respostas, está acabando o tempo, pessoal, um segundo. Tá aí. Então, a resposta é que todas estão corretas, né? Então, aqui são, basicamente, essa questão aqui traz alguns sumários, né, do material aí nos slides, né? Então, tem um material ali sobre inteligência artificial, que fala que Machine Learning é um algoritmo de inteligência artificial estreita, né? Tem duas classes lá, inteligência artificial estreita, inteligência artificial geral, né? Hoje, na prática, o que a gente tem de aplicações de inteligência artificial no mercado são algoritmos de inteligência artificial estreita, né? E ele funciona através de, ele estuda, né, conjuntos de dados para tentar aprender qual é o resultado, né, dado algumas entradas que ele processa. Então, esse é o funcionamento aí dos algoritmos de Machine Learning. Sobre Big Data aqui, né, então, vamos para C primeiro, para falar primeiro sobre A. Então, a C está correta por quê? Está dizendo que Deep Learning, né, é uma técnica que usa redes neurais, que é uma técnica, redes neurais é uma técnica de inteligência artificial, né? Mas o Deep Learning ele usa redes neurais de larga escala, né, sobre grandes conjuntos de dados, ou seja, muito mais dados, né? E essa outra parte aqui, né, sobre o funcionamento, ele fala mais sobre o funcionamento da rede neural. Então, a rede neural, ela não busca implementar os neurônios humanos, mas ela busca raciocinar sobre os dados de uma maneira similar, né, buscando resultados similares ao que o cérebro humano faria, né? Então, ele tenta imitar, né, imitar a maneira como o cérebro humano faz algum tipo de raciocínio bem específico sobre dados, né? Então, é mais ou menos isso que o Deep Learning faz. Sobre Big Data, a primeira aqui fala sobre o que é Big Data, né? Então, o Big Data, ele se refere a grandes conjuntos de dados que normalmente estão além da habilidade de ferramentas de softwares comuns. Então, se a gente pensa nas ferramentas de softwares que a gente usa no dia a dia, nos nossos computadores, elas não são capazes de lidar com o volume de dados que o Big Data oferece. E isso é o que define o Big Data. E o último fala justamente isso, né? Então, o 5G ele vai aumentar, e tende a aumentar a quantidade de dispositivos IoT implantados, que vão gerar muito mais dados e permitir novas aplicações de Big Data, né? Então, essas são aqui as justificativas, né? Todas as questões, as alternativas estão corretas. Certo? Vamos ver como é que o pessoal se saiu aqui, então. Jefferson se manteve na frente, né? O Rafael está aparecendo ali de novo na terceira posição, está tendo uma disputa aí pelo topo do pódio. Vamos para a próxima. Estamos caminhando para a reta final aqui, agora vamos para a parte 4. Então, regarding 5G to B scenarios, it's correct to state that. Então, afirmações, né? Quais essas afirmações estão incorretas? Desculpa, incorrect. It is incorrect to state that. Então, letra A. One of the most important anticipated use cases for 5G is enterprise applications such as industry, agriculture, transportation, and education. Letra B. To ensure the bandwidth of their interface, one can utilize a spectrum resource reservation or an independent private network. Letra C. One way to guarantee low transmission latency is by moving the control plane to the network edge and the service plane to the network core. E letra D.
One way to ensure the reliability of the area interface is through bin domain interference coordination. Então, vamos lá, né? Essa questão aqui fala sobre a seção 4 do curso, né? Que trata ali de alguns cenários de 5G2B, ou 5G aplicado a alguns negócios, a business, né? Via de business ali, né? Nesse 5G2B, o B é de business. Então, basicamente, a primeira fala sobre alguns negócios ali que podem ser relevantes no cenário do 5G. A segunda fala sobre como usar o espectro, né, da interface aérea para viabilizar algumas aplicações, né? A terceira fala sobre baixa latência, né, como usar talvez a rede de borda para viabilizar baixa latência. E a quarta fala sobre também sobre baixa latência, mas usando a questão de coordenação de interferência com os BIMs, né? Então, o pessoal respondeu. Quem vai comentar essa questão para nós aí é o professor Odilson. Diga lá, Odilson. Bom, galera, recordando, né, como o professor Leones falou, né, o 5G2B aí de business, né? Então, são aqueles cenários onde imagina-se mais taxa de upload do que download, né? Normalmente as empresas estão mandando, e tem umas características um pouco diferentes, né, que a gente discutiu lá nos vídeos e tal, no item no material da Hauer, né? Então, ele pede para assinalar incorreta, né? Alternativas incorretas, né? Então, a questão, o item A, né? A questão, uma das, onde o pessoal imagina, né, ganhar mais dinheiro hoje com 5G, né? Digamos que já estamos com os smartphones utilizando, etc., é justamente na indústria, tá, gente? Então, e é o que o pessoal acredita sim, então o item A está correto, né? E daí tem várias aplicações, né, que eles imaginam isso, né? Na indústria, falei de modo geral, né, mas nos negócios, né? Indústria, agricultura, transporte, educação, energia, mídia, saúde. Então, tinha uma série de cenários que o pessoal imaginava, aí está nos slides da Huawei, né? E eles imaginam que vai ser um case de sucesso, né, de uso do 5G aí para ampliar os negócios, né, e faturamento das operadoras. Tá? Então, está correto esse item A. Tá? Portanto, não tem que ser assinalado. Né? Nós temos que assinalar as incorretas. Né? Para garantir banda, né, e na interface aérea, né, realmente também está correto, né? Pode-se utilizar uma reserva de recurso, né? O que é reserva de recurso? Reservar uma certa banda, né, para um negócio, né? Digamos, eu sou um operador de serviços para automóveis, né? Aí eu vi, então eu quero reservar uma certa banda para mim lá para os automóveis nunca terem que disputar banda, então eles vão ter uma garantia, né, de acesso numa certa banda de uma infraestrutura já existente, ou então fazer uma rede privada, né? Como a gente comentou, né? Por exemplo, aqui em Santa Catarina, a gente sabe que a WEG já tem alguma rede privada lá na indústria dela e tal, então, com certeza, né, isso, a ideia vai e garante, né, essa taxa, né, com uma efetiva sem interferência, desculpa aí, né, no meio, né, sem disputa pelo meio. Então, também está correta, não pode ser assinalado. E tem C, né, uma maneira de garantir baixa latência é movendo, né, o que está dito aí, movendo o plano de controle para a borda e o plano de serviço para o núcleo. Gente, isso é uma pegadinha, né, na verdade é o contrário, né, quando a gente quer baixa latência, eu vou botar o plano de serviço lá na borda da rede, né, que o usuário vai acessar efetivamente o serviço ali, né, e o plano de controle, eventualmente, ele vai mandar alguma notificação de controle, esse vai para o núcleo, né, então se eu quiser garantir baixa latência, essa está incorreta, é só uma pegadinha aí, né, do plano de controle e do plano de dados, né, lembrando, o controle é aquilo que gerencia as comunicações dentro da rede, e dados é aquilo que efetivamente o usuário quer transmitir, né?
Então, isso tem que estar na borda da rede, aí a pegadinha, o item C, portanto, devemos assinalar o item C. E item D, por final, né, uma maneira de eu garantir a confiabilidade, né, na interface aérea, com a coordenação dos bins, né, dos lóbulos das antenas, que a gente chama lá do direcionamento das antenas entre as várias antenas. Então, imagine que um slide lá, quando a gente vê, onde tem duas antenas e um usuário, né, com seu user equipamento tá lá no meio entre as duas antenas, ele está se comunicando com uma delas, e a outra ela vai direcionar o beamform ali, não para cima daquele usuário, mas para nos arredores daquele usuário, justamente para não dar interferência. Então, também está correto esse item D, não deveria ser assinalado, portanto, somente o item C que está incorreto aí. Obrigado. Obrigado, Wilson. Vamos lá, vamos ver como o pessoal saiu. Então, opa, chegou perto agora o Rafael ali, disputando com o Jefferson. Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta, tem mais duas perguntas, é um quiz também, agora indo para a parte de aplicações, né? Então, essa é uma questão agora sobre a internet dos veículos, tá? Why is 5G technology required for automated driving? So, 5G provides lower latency, it promotes the evolution from single vehicle intelligence to collaborative intelligence, it is not restricted by the distance and environment, better interactive experience. Então, por quê, né? Por que a tecnologia 5G é um requisito, né, para habilitar aí a direção autônoma, né? Então, por causa da baixa latência, né? Ou é porque ele promove essa evolução de inteligência de um único veículo para a inteligência colaborativa? Ou porque ele não está restrito pela distância ou pelo ambiente, né? Ou porque ele tem uma melhor experiência interativa. Então, o autor dessa questão aqui é o professor Rubem, né? Logo vai entrar aí para comentar, né, a questão com a gente. Professor Rubem, quiser ir se preparando aí, ligando a câmera. Então, vamos lá, 15 segundos, pessoal, não esqueçam de enviar a resposta, né? Enquanto manda suas respostas. Então, fechou, Rubem. Tá aí, todas as alternativas corretas? Vamos lá, pessoal. Nessa questão especificamente, ela está relacionada ao capítulo 5, né, a parte 2, como o professor Leones comentou, tá? E fala sobre a internet e sobre os veículos, né? Uma coisa importante que tem que ser destacada quando a gente fala internet nos veículos, né, é uma das segundas premissas, né, que o 5G promove, né, com a sua chegada, que é a baixa latência, né? Quando se fala principalmente aquilo que a questão está colocando, que é, né, por que a tecnologia 5G, né, ela pode, digamos, ela pode levar a condução autônoma, né, automatizada seria autônoma, né, e para que isso aconteça, é fundamental que uma dessas premissas que está dentro daquele tripé seja uma baixa latência. Então, o 5G ele possui uma baixa latência significativamente menor do que as outras tecnologias, né? E isso permite com que essa comunicação principalmente seja feita em tempo real, né? Seja com veículos, infraestrutura principalmente, né? Mesmo que seja em sistemas baseados em nuvem, essa possibilidade, essa característica, ela é fundamental para que a gente possa ter uma condução autônoma, né? A segunda promove exatamente a evolução, né? Uma inteligência de comunicação colaborativa entre veículos e infraestrutura, veículos, pessoas, veículos, a rede, né? Então, de fato, isso também é verdade, tá? É verdadeira, tá? É importante para que a gente tenha essa condição de uma condução automatizada, né? Digamos assim,
para exatamente apoiar os veículos autônomos. Ela, com relação a o item C, né, ela diz que ela não é, digamos, tão restritiva, ou restritiva por distância e ambientes, né? Na verdade, isso, se for pensar em termos de dias de hoje, a gente teria que ter uma maturidade muito grande da rede, né? O fato de você ter o 5G oferecendo essa possibilidade, você teria que ter essa conectividade, essa infraestrutura exatamente bem estruturada para ela poder oferecer baixa latência, confiabilidade e uma interação e um compartilhamento, principalmente de informações, fazendo com que isso torne também essa experiência mais segura também. Então, essa questão em relação à distância, né, de fato, em relação a outros sistemas que a gente tem, que é o europeu, que é o DSRC, você tem distâncias mais restritivas, né? Então, você também amplia essa questão, né, em termos Então, essa questão, ela também é verdadeira, tá? Então, gerar uma melhor experiência, né, uma interatividade maior, sem dúvida também, né? A gente acaba tendo mais informação, em dados momentos, taxas maiores, latência menor. Então, essa experiência, sem dúvida, ela é melhorada. Então, nessa questão, todas as alternativas estão corretas. Fechou. Obrigado, Rubem. Vamos lá. Então, pessoal, vamos ver como é que ficou aqui o ranking por hora. Então, Jefferson continua na frente, Rafael MM vem logo atrás, Renato, Carlos e Anderson estão ali na disputa pelo terceiro, né? Vamos lá, pessoal, agora é a última questão, hein? A última questão é a última chance aí de virar o pódio aí, né, e definir aí os campeões do último quiz do curso aí. Vamos lá, então vamos avançar aqui para a próxima questão, é um quiz também, né, sobre aplicações da indústria. Então, which of the following are possible applications of the next generation wireless communications for smart manufacturing? Então, quais são as possíveis aplicações, né, das redes sem fio de próxima geração na manufatura inteligente, né, indústria? Então, letra A, remote control of machinery and heavy equipment in harsh environments. Letra B, cloud-based automatic guided vehicles, AGV. Letra C, advanced metering infrastructure, AMI. E letra D, remote and on-site augmented and virtual reality, AR, VR. Então, aqui, né, pessoal, é um conjunto de aplicações, alguns têm até umas siglas envolvidas aí, né, e a pergunta é, né, com a próxima geração, aqui, possivelmente mais de uma correta, tá, pessoal? Não esqueçam de apertar no enviar. Então, quais essas são possíveis aplicações, né, que viabilizadas pelo uso das comunicações sem fio de próxima geração, ou seja, o 5G, né, dentro das indústrias inteligentes, né, das fábricas inteligentes, né, smart manufacturing, estou falando de fábricas. Né, controle remoto de máquinas e equipamentos pesados em ambientes hostis, né, veículos guiados automaticamente e baseados em nuvem, né, ou comandados pela nuvem, não sei. Infraestrutura de medição avançada, ou infraestrutura avançada de medição, e, por fim, realidade aumentada, realidade virtual, remota ou on-site. Então, vamos lá, pessoal. Respostas corretas são A, B e D, né? Então, bastante gente marcou tudo, né? Mas dessa vez a C não fazia parte da resposta. Então, isso aqui, pessoal, é uma típica pegadinha das provas da RUAL, né? Todas essas 4 alternativas aqui, todas elas são possíveis aplicações viabilizadas pelas redes sem fio de próxima geração. Todas elas. Mas só 3 delas são focadas nas fábricas inteligentes, né? Então, quais são as que são focadas em fábricas inteligentes, né? Então, controle remoto de máquinas e equipamentos pesados em ambientes hostis, né? Então, você tira a pessoa do ambiente hostil, né, onde é perigoso, e faz um controle remoto desse equipamento, né? Isso é permitido pela baixa latência, por exemplo.
Os AGVs, já existem bastante AGVs aí na indústria, né? AGVs são carros automáticos guiados dentro das fábricas, mas agora eles são comandados pela nuvem, ou seja, o comando remoto desses carros automáticos também, né? E a letra D, que também está correta, então, aplicações de realidade aumentada e realidade virtual, né? Seja remota ou seja dentro da fábrica, né? Para viabilizar algumas aplicações. Então, tudo isso, essas A, B e D, são alternativas que são focadas nas fábricas inteligentes. O AMI, né, o AMI aqui, né, Advanced Metering Infrastructure, é uma aplicação também viabilizada pela comunicação massiva do 5G, mas ela é uma aplicação do Smart Grid, né? Então, essa infraestrutura avançada de medição é para medição de energia, para medição de água, para medição, para substituir relógios de medição, né? Então, essas são equipamentos, né, é uma aplicação que interliga esses equipamentos de medição, né, uma infraestrutura avançada de medição, principalmente para o Smart Grid, né, para as redes elétricas inteligentes. Então, essa aqui é uma pegadinha típica, que tem que cuidar das provas da Huawei. Muitas vezes parece que tudo faz parte do 5G, tudo são aplicações viabilizadas pelo 5G. Mas preste atenção no escopo, aqui quer saber de indústria, né, de fábricas, né, e daí o AMI não faz parte do escopo das fábricas. Ok, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. Esse aqui agora terminou o quiz. Vamos ver como é que o pessoal se saiu aqui, né? Então, vamos lá para o grande final aqui. Vamos ver quem é que ficou à frente. Então, vamos lá. Quem que são aqui os terceiro lugar? Quem é que foi o primeiro colocado? Renato. Parabéns ao Renato aí, que se ligou provavelmente no EMI, aí o quarto e quinto colocados, o Carlos e o Anderson, né? Então, parabéns aí aos primeiros colocados. Show de bola. Bom, pessoal, acho que assim, vai cansando um pouquinho, o pessoal já está chegando no final da noite, aí a galera vai ficando mais cansada, mas é importante, tá, esse simuladão, né? Ajuda principalmente quem ainda não fez o exame final da prova da Huawei, né? Mas, claro, quem tiver interessado depois em fazer o simulado, acho que vai estar também bem preparado. E as questões aí tem algumas pegadinhas, né? Não são tão difíceis quanto a gente fez hoje, né? A gente selecionou a dedo, né? Então, a gente fez várias questões de múltiplas escolhas, né? Então, se vocês forem fazer o exame final, vão ter várias questões de verdadeiro e falso, de escolhas únicas, né? De uma única alternativa. Então, isso dá para o cara dar uma respiradinha, né? Não precisa ir lendo e tentando analisar minuciosamente cada questão, né? Isso para as múltiplas escolhas tem que ser feito. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Mas depois a gente fica, para a gente tirar um pouquinho mais de dúvidas, eu vou só gerenciar aqui, vou encerrar para vocês ficarem também um pouco mais à vontade.